Hoje a gente vai falar sobre o maior erro que eu vejo em quem está iniciando na área de tecnologia. Aí seja como programador, seja como profissional de no code ou low code, ou apenas para fazer integrações entre sistemas, então um profissional de marketing que utiliza o Zapier, o Make. O maior erro é não gostar de ler documentação. Os profissionais hoje estão acostumados a querer uma solução pronta, mesmo antes do chat GPT. O que geralmente eu vejo é que eles buscam a a resposta pronta fora de contexto. Para modelar uma solução, você precisa de ter munição. Quanto mais carga você tem, melhor vai ser a solução que você vai projetar. Então, geralmente, quando eu preciso integrar alguns sistemas, algum sistema, a primeira coisa que eu faço é buscar a documentação, dar uma lida, mesmo que seja para saber os recursos que estão disponíveis, para propor uma solução. E depois aprofundar, claro, na documentação. Quando você lê a documentação, o manual, você consegue até utilizar o chat GPT e fazer a pergunta correta. E você vai ganhar tempo e segurança. Eu até selecionei aqui algumas APIs que eu utilizo no meu dia a dia e que eu posso compartilhar com vocês que é o fluxo que eu utilizo para iniciar a leitura de uma documentação. É, é um assunto que parece chato para quem é iniciante, mas é o mal necessário. Tenho certeza que vocês vão passar a enxergar a tecnologia de uma forma diferente. Eu até penso como quando você tem um equipamento novo e vem o manual, você não precisa ficar apertando todos os botões, você vai lá no manual, olha qual botão apertar. Quando você aperta todos os botões, parece que você está ganhando tempo, mas na verdade você está perdendo tempo e colocando em risco, ou o equipamento ou a sua própria estrutura, a sua própria empresa. Então peguei aqui, eh, deixa eu abrir aqui, então o que eu tenho aqui, um gateway de pagamento, o Asas, eu tenho o ClickUp, que eu utilizo para gerenciar tarefas. Tenho aqui também o sistema nota do infoprodutor para emissão de nota fiscal. Tenho a API do Instagram, da Meta, e também do Notion. E vou mostrar como é comum, independente da documentação, da finalidade, geralmente segue um fluxo. Quando a gente está falando de API pública, aqui deixa eu buscar, tem documentação. Aqui já está aberta a documentação do ClickUp. Aqui já é uma documentação com Swagger. A gente está dentro da documentação. Pegar recurso aqui, documentação da API. Aqui tem inteligência artificial, API. Vamos descer aqui. Cadê a documentação? Isso mesmo. Agora, então, em toda a documentação, a gente vai buscar sempre o início da conexão, que é como é feita a autenticação, como que esse sistema vai saber que eu sou um usuário legítimo. Assim como na interface a gente entra com login e senha, aqui a gente vai precisar fazer uma autenticação. Às vezes é até com login e senha, às vezes é com um token de segurança, um JWT, às vezes com certificado digital, como é feito na Cefaz também. Então, aqui a gente tem meio de autenticação, como criar a API Key. E a gente vai ter ambiente de produção, isso aqui também é legal, porque o sandbox é ambiente de teste, então vocês vão ver muito sandbox. Quando tem sandbox, você pode testar à vontade, que você pode fazer compras sem ter que realmente pagar para testar a sua aplicação. Aqui, a gente vai ter também a autenticação. Então tem o fluxo do OAuth, que é um protocolo, então no Google você pode vir aqui e fazer assim, procurar imagens, essa imagem aqui está legal. Então esse aqui é um fluxo de autenticação. É importante conhecer esses protocolos para conseguir fazer da forma correta, mas geralmente
dá muito pouco trabalho e você só faz isso uma vez. Então, o próximo aqui, nota do infoprodutor, mesmo método de autenticação. Então, se você conhece para esse, você também conhece para esse. Aqui, a gente precisa também de uma autenticação. A pedir de exibição básica, visão geral, introdução, Facebook Login. Então, aqui tem como obter o acesso. Sempre vai ter, né, você precisa fazer uma autenticação para garantir que você é realmente um usuário legítimo. Aqui no API a gente tem código, vamos buscar a documentação. Da mesma forma, a gente tem aqui a autenticação. Isso é padrão. Acabar sendo repetitivo aqui, mas é só para mostrar que você sempre vai encontrar isso. Esses fundamentos são necessários para quem quer fazer essa interoperabilidade entre sistemas, fazer integrações, automações. Início, aqui ele vai direcionar, então ele vai criar uma API key. Então ele dá essa opção aqui para quem desenvolve, né, está usando linguagem de programação, pode utilizar um SDK, que você vai ganhar tempo na implementação. Então o que a gente viu, a primeira coisa é login, segunda é quais recursos que a gente tem, o que que a gente pode utilizar na API. Então aqui, eu, por exemplo, aqui são os recursos. Posso trabalhar com Pix, como criar uma chave Pix, como criar um QR Code estático. E são os parâmetros, então esses são os parâmetros. Eu vou fazer depois um vídeo para cada uma dessas integrações e a gente pode testar em detalhes mesmo. Vai ser bem mais técnico do que esse. Esse aqui está um pouco superficial. Para quem caiu de paraquedas, né, aqui e não me conhece, eu sou Rômulo Rocha, sou header de tecnologia da Softboss e fundador também, né, minha empresa. Eu trabalho com integrações há mais de 10 anos. Trabalhei bastante com sistema de cardiologia, radiologia, trabalhei com software de vendas diretas, fiz integrações com o sistema da TOTOS, trabalhei em escritório de advocacia, tenho software hoje na área fiscal, esse Nota do Infoprodutor é um software da minha empresa. Então, lido com isso diariamente e utilizo automações até para minha área pessoal mesmo, para algumas tarefas que são rotineiras, eu coloco um bot para poder fazer isso por mim. Voltando aqui, então a gente tem os recursos, por exemplo, o que eu vou precisar aqui no sistema ClickUp. Trabalhar com tarefas, quero criar uma tarefa, então provavelmente a gente vai ter aqui tarefas e eu quero criar uma tarefa, então create a task. E aqui eu tenho os atributos do recurso. Aqui vai funcionar da mesma forma. Então, por exemplo, eu quero criar uma venda. Criar uma venda. Aqui eu tenho o modelo de dados. Pode ver, cada uma tem uma visão diferente. A interface é diferente, mas a forma de comunicação é a mesma. A gente está trabalhando aqui com requisições HTTP, a gente tem POST, tem GET. Então, acho que é isso. Acho que aqui já deu para mostrar bem o que a gente tem em APIs. E o que eu vou fazer então nos próximos vídeos é trazer essas integrações na prática, tanto com hard code como low code ou no code, usar um pouco de Zapier, o que mais que a gente tem? O Pably, o Make, e mostrar que mesmo que não exista integração nativa lá dentro da plataforma, a gente consegue, utilizando uma API, modelar isso lá dentro.
Então, eu gosto bastante do Power Automate, a gente utiliza em algumas empresas. E às vezes não tem o plugin da plataforma, mas a gente consegue, utilizando a API, a gente consegue utilizar o recurso normalmente. Quanto mais conhecimento, quanto mais bagagem vocês tiverem sobre esses recursos, maior é o poder, de integrar sistemas e entregar soluções, personalizadas. Você consegue rapidamente agregar funcionalidades, em um software com a API, sem ter que investir com desenvolvedores e a questão do tempo. Se você vai fazer um MVP, por exemplo, aqui, por exemplo, em um MVP eu quero cobrar por Pix. Rapidamente a gente cria uma conta, faz a autenticação e faz a implementação. Nos próximos eu trago isso na prática, então. Vou encerrar esse para esse vídeo não ficar tão longo. É um assunto chato, mas é o mal necessário.